Graça e paz, povo. Estamos de novo aqui em mais um do nosso podcast doutrinário. E dessa vez a gente, como tinha prometido nas outras últimas edições, a gente está trazendo agora uma conversa mais doutrinária sobre um assunto mais específico da nossa palavra. Eu queria levar aqui para vocês hoje um conhecimento a respeito da simbologia, do significado e da importância que a Páscoa tem para nós durante esse período. E nada mais justo, vamos dizer, de trazer o nosso departamento, o Departamento de Coordenação Doutrinária da Igreja Verbo da Vida Canaã, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Discutir algumas particularidades que ele tem, a gente discutir alguns temas importantes que envolvem o conjunto da Páscoa todinha, entender o processo de redenção, a ressurreição, todo esse contexto que envolve a Páscoa. E eu trouxe o departamento hoje para fazer parte disso, e eu queria que cada um dos membros se apresentasse e falasse um pouquinho do que faz, de quem está aqui dentro do departamento, por que eles estão aqui fazendo parte desse departamento, qual a função que eles têm dentro do departamento, para que as pessoas também conheçam cada um de vocês e conheçam o que a gente faz um pouquinho. É uma nova etapa do podcast que a gente está fazendo, e uma etapa em que a gente vai começar a destrinchar, explicar e trazer o conhecimento das pessoas a respeito de alguns assuntos que são importantes na palavra para a gente entender. Queria fazer um agradecimento especial mais uma vez à Faculdade CEUNI por ela estar cedendo esse espaço aqui para a gente, uma parceria que tem funcionado perfeitamente. Eu agradeço muito as pessoas que estão aqui nos auxiliando, esse espaço cedido pela CEUNI. Agradecer ao pessoal da mídia ali, o Byron, o Bruno, que estão sempre presentes aqui com a gente nesse momento, certo? E queria começar logo, vou começar apresentando para vocês a minha vice-líder, Fátima Viana. Fátima. Graça e paz, queridos. Então, como ele me apresentou, eu sou vice-líder da coordenação doutrinária. O nosso serviço é estar sempre trazendo conhecimento, estudo sobre a nossa doutrina, sobre a doutrina de Cristo, e também trazer mais esclarecimento, estar disponível para tirar dúvidas das pessoas que congregam conosco e até mesmo pessoas que possam estar nos ouvindo, para que nós possamos trazer em outros momentos outros assuntos. Na nossa igreja, no nosso departamento, nós somos responsáveis para fazer as análises, tá levantando também, fazendo estudos sobre devidos temas, juntamente também com o nosso pastor, com o nosso líder, e é uma grande honra estar aqui nesse momento para podermos participar desse bate-papo de um assunto tão pertinente que já se aproxima, né, de onde é comemorado em vários lugares no Brasil, sobre esse assunto, sobre esse tema que é a Páscoa. Christian? Então, gente, é um prazer, né, estar aqui, né, nesse nosso momento, né, que estamos aí começando, né, mais uma temporada, né, do nosso bate-papo doutrinário, né, e surgiu esse momento, né, para a gente estar discutindo, né, conversando, trazendo luz sobre alguns temas, né, pertinentes e do departamento, né, eu auxilio, né, no departamento, né, fico com uma parte das análises, né, recebo as análises, né, faço distribuição, né, e também apresento, né, sou um dos apresentadores, né, que todo mundo aqui apresenta, né, e o nosso bate-papo doutrinário, né, e vai ser muito bom esse momento, né, vai ter assuntos muito bons, né, esse é um assunto muito bom, né, às vezes pode achar, mas é algo tão simples, mas tem tanta coisa, né, que a gente vai se aprofundar, né, e a nossa ideia é sair um pouco da caixinha, né, trazer tudo que envolve, né, de maneira que vai edificar, né, o corpo, vai trazer luz, né, esclarecimento, e a proposta desse momento é essa. Francisco. Graça e paz, pessoal. Eu sou Francisco, eu sou um dos membros da coordenação, eu auxilio o Luciano e Faldo na questão das análises doutrinárias, e tratar de um tema pertinente como esse é muito importante, porque às vezes a gente vê tantas vezes todo um frisson, às vezes, desse evento, de uma natureza religiosa, e às vezes a gente não passa percebido do significado que há por trás,
quais os fundamentos, Isso. qual todo o período, todo o significado histórico de cada elemento. E, assim, a gente tratar dessas coisas é muito pertinente para que a gente não deixe esses eventos passarem e isso fique como algo religioso, tradicional. Não, isso tem significado, isso tem um sentido, para que a gente não seja simplesmente pessoas que estejam se levando, se deixando levar pela onda das coisas, mas assim, fazendo cada coisa, vivendo cada período com intencionalidade. E é para isso que estamos aqui, para trazer essas dúvidas, para trazer cada vez mais vivo a nossa intencionalidade e não simplesmente a gente estar no automático. Amém. E já para começar falando, como é um tema que ele é abordado numa determinada época, né, 40 dias depois que passa essas festas de carnaval, né, como a gente diz, que tem um significado diferente, Sim. 40 dias depois se comemora a Páscoa. E por que 40 dias depois vem a Páscoa? Qual é o significado sobre a Páscoa? O que é que ela representa para a gente, né? Então eu queria que a Fátima começasse a falar um pouquinho sobre essa questão do significado da Páscoa para os cristãos, que ela trouxesse um pouquinho dessa representatividade para a gente começar aqui a comentar algumas coisas. Fátima. Certo. O significado de Páscoa significa que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos, é o evento mais importante, porque ela simboliza para o povo judeu, essa palavra Páscoa é Pesach, em hebraico, que significa passagem. Então, simbolizava, representa a travessia do Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho para ir em direção à Terra Prometida. Amém? Aquela saída na época que está lá em Êxodo, né? Em Êxodo. Quando a gente abre Êxodo, está falando sobre Êxodo, a gente vê essa passagem. O Êxodo é o quê? É a saída do povo. Êxodo é isso aqui, é saída do povo. É aquela saída de toda a população dos hebreus saindo lá dos domínios, né, da escravidão que estava no Egito. E o povo liderado por Moisés passou da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Prometida. Então significa isso, de um momento onde o povo vivia escravo e recebia uma libertação para viver essa nova vida através de Cristo. Sim. E é engraçado, só um ponto, só para começar já a esquentar, que todo o Velho Testamento é uma sombra do que é por vir, né? Isso. E se a gente for ver agora nessa questão da Páscoa, da passagem, saída do Egito para a Terra Prometida, é o que acontece no novo nascimento, né? Isso. A gente atravessou, né? Como se fosse atravessando o Mar Vermelho, né? A Bíblia diz que lá em Colossenses, né, que ele nos transportou, né, do império das trevas para o império do Filho do seu amor. E o Egito era um lugar de escassez, né? Era um lugar que tem uma simbologia ali, né? Aprisionamento, né? Lugar limitado. Onde a gente estava, né? E hoje, né, fomos libertos, né? Ocorreu essa passagem, essa saída, né? E isso é muito bom porque tudo vai apontar para Jesus, né? Toda a Bíblia vai apontar, alguém vai vir. Alguém vai vir. E é um clamor do próprio povo do Egito, do próprio povo dos hebreus, né, na saída, por esse poder, essa pessoa que viesse, esse ser que viesse a libertação, né? Eles saíram de lá, guiados por Moisés, né, seguindo todos os processos pelo que passaram durante aquele período de 40 anos no deserto, mas sempre eles estavam clamando alguma coisa, querendo alguma coisa. E se você levar para a alusão do nosso tempo hoje, nós sempre estamos querendo, clamando, ou falando, ou pedindo alguma coisa. E já sabe, Luciano, que Moisés é conhecido como o quê? O libertador. Isso. Né? Então tudo vai apontar ali para Jesus, né? Jesus que nos libertou, né? Tudo vai apontar. A Bíblia eu acho fantástico por isso, porque toda a Bíblia vai apontar para o quê? Alguém vai vir, né? Sempre vai levar para Cristo, né?
E parafraseando até mesmo um pouco do que até Paulo dizia sobre esse sacrifício, que se pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. E essa passagem, essa Páscoa também trouxe para trazer a justificação diante de uma perdição que estava imprimida em nós. Porque o destino, se Cristo não tivesse morrido, era realmente a perdição, o inferno. E o sacrifício de Cristo veio para devolver essa redenção e nos abrir, como dizia até na passagem, que o véu rasgou de alto a baixo, livre acesso a Deus. E a gente trazer de volta essa possibilidade de redenção à humanidade que até então estava perdida. Isso. É interessante também notar que desde o Velho Testamento, a partir quando foi instituída a Páscoa, né, que está escrito lá em Êxodo 12, então, assim, existia todos os anos, então foi realmente instituído no calendário judaico a comemoração dessa festa, né, porque tinha uma simbologia de libertação. Então, é o que Cristo realmente, o que significa. Então, assim, no Novo Testamento também, nos 4 evangelhos, a gente vê várias passagens, a comemoração dessa festa. E o povo judeu, até hoje também, eles comemoram anualmente a festa, né? A festa da Páscoa, né? Isso, Cordeiro Pascal. Então assim, e quando Jesus ele veio com esse propósito, ele já estava escrito a respeito dele, que ele seria o Cordeiro. Então, João Batista, quando ele veio pré-anunciar a vinda desse Cordeiro, apontar realmente, então ele disse lá em João, né, em João, ele diz bem assim, eis o Cordeiro de Deus. Então, tem um significado. Isso aí é que é o grande importância, porque quando a gente afirma assim que não houve cordeiros antes, é porque essa afirmativa pertencia exclusivamente ao Senhor. Ele era o cordeiro. Portanto, é que João Batista, ele quando chega diante de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele diz é essa afirmativa. Eis é quem dizer assim, esse. Aqui está o cordeiro dele. Não era esse, nem era aquele. É esse aqui. Eis o cordeiro. Ele até cita, né, que ele diz que o que vem antes de mim, eu não sou digno nem sequer de atar as sandálias. Eu acho esse versículo um dos mais extraordinários que tem na Bíblia, porque ele vai mexer com tudo do Velho Testamento, com uma simples informação. Ele diz, eis o Cordeiro que Deus, ele fala, que tira o pecado. Exatamente. Porque antigamente não tirava o pecado, se cobria o pecado. Se a gente for citar aqui Hebreus, né, a gente sabe que o sumo sacerdote, uma vez no ano, né, ele tinha que ir, né, mas não era tirar, era cobrir. Né? Porque só quem tira era o Cordeiro. Exatamente. Né? E isso é que é o mais importante, né, Cristian? Porque eis o Cordeiro que tira o pecado. Então, só Cristo, ele era o exclusivo. É bem incrível que em Hebreus, puxando o que Cristian fala, ele diz assim que o Cordeiro, ele se ofereceu de uma vez por todas, porque ele disse que jamais que o sangue de bodes e de cordeiros, eles poderiam realmente remover os pecados. E o sangue de Cristo, que era um sangue puro e perfeito, ele pôde fazer um sacrifício que realmente ele removesse todos os pecados e, como disse, rasgar o escrito de dívida que estava a nosso respeito. Isso é muito, muito forte. Porque agora a gente começa então a perceber que não existia, nem poderia existir esse Redentor. Só quem poderia ser essa figura, essa representatividade, só poderia ser Cristo. Então a gente já começa a entender que a Páscoa ela é um significado de libertação e de redenção. Sim. Entendeu? É um significado que traz ali a morte e o processo de ressurreição de Cristo. E aí eu queria entrar um pouquinho agora nessa parte da ressurreição de Jesus Cristo. Qual foi a importância que essa ressurreição trouxe para a gente? Entendeu? Eu queria que a gente comentasse agora um pouquinho sobre o antes do processo todinho da ressurreição, como foi, para que as pessoas possam entender essa ressurreição de Jesus Cristo, a importância e o significado que ela tem dentro da Páscoa. Isso é muito forte. Entendeu? É o maior momento que tem na Bíblia, é isso, né? Porque se a gente voltar ali para Gênesis, né, a gente vê a queda do homem, né? Um homem só podia ser restaurado por outro homem. Não tinha como ser outra.
Então, por isso que Jesus vem como homem. Se a gente chegar ali em João, né? Evangelho, Isso. no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? E a Bíblia diz que ele se fez carne, e viveu entre habitou em nós, e aí disse, olha, aqueles que não receberam, veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que deu o direito. Então, a crucificação, a morte de Jesus nos trouxe o direito de ser chamados filhos de Deus. Filho de Deus. Porque ele morreu, porque eu gosto de dizer que Jesus venceu em todas as áreas que Adão falhou. Paulo trata Jesus como o novo Adão. Isso. Não é? E ele é, se você E vê... ele é a colocação de um novo Adão. Então, assim, a ressurreição é o auge de toda a parte bíblica, porque toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, como eu citei, né, vai apontar para esse momento. Ele vai morrer. Porque assim que Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Mata um animal, Isso. né, para que cobre eles com a pele, né, do animal. A gente vê isso em Abraão, e a gente vê isso, né, em Moisés, né, que ele, O sacrifício, né? sacrifício, até que a Bíblia fala agora que depois de Jesus não precisamos mais fazer sacrifício, porque ele se tornou sacrifício por nós. Então a ressurreição é isso, né? Ele é o fechamento completo de toda a obra redentora. Vai se resumir aonde? Ele morreu, né? Então acho que o ponto-chave é esse, né? É o resumo completo da obra de Deus. E é muito importante, assim, trazendo um pouquinho uma outra coisa também que era bom a gente colocar, que a ressurreição de Jesus Cristo foi algo que vamos dizer assim, que seria o ponto mais alto de todos os milagres. Sim. Porque era algo que já estava escrito. É tão extraordinário isso por causa do seguinte, que é dito que de tal forma que a ressurreição, que ela foi um evento espiritual tão forte que o seguinte, diz Mateus, que o véu ele rasgou de alto a baixo. Para vocês terem uma ideia, diz algumas informações históricas que eram precisas algumas juntas de bois para rasgar aquilo ali, de tão grosso que era. Rasgou de alto a baixo, e não só isso, diz a Bíblia que os corpos de muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Tal qual que foi sublime o evento da ressurreição de Cristo, o impacto espiritual que teve. E o quanto que houve essa ressurreição. E puxando um pouco do sacrifício de Cristo, se a gente pegar uma vez como é feito o sacrifício, o que era as pessoas possuíam? Pegavam um animal, impunham as mãos sobre ele, como transferir toda a carga, o seu pecado, a sua mazela em cima dele, da mesma forma que Cristo. Ele tomou sobre si todas as dores, todas as nossas enfermidades, tudo realmente que era ruim da humanidade, ele tomou sobre si e ele realmente ofereceu-se como sacrifício. Ele mesmo dizendo propriamente, ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou gratuitamente, de tal forma que não era qualquer pessoa que poderia fazer um sacrifício mesmo, de dar a sua própria vida por resgate por muitos, como a própria Bíblia diz. E tem uma coisa que eu queria também trazer aqui para a gente, como a gente está falando da ressurreição, mas e o processo antes da crucificação? Alguns eventos, né? Cristo foi levado para ser crucificado em um momento que não podia. Estava se comemorando a Páscoa, não era? A Páscoa, então, não poderia ser julgado, não poderia ser condenado, ninguém poderia acontecer nenhum tipo de condenação naquele momento, porque era considerado uma festa religiosa, vamos dizer assim, uma festa que não podia haver nenhum evento desse. Mas a influência que Cristo já tinha enquanto ele estava vivo naquela época era tão grande que ele já estava causando certos incômodos no contexto geral da população e das pessoas, porque estava mexendo diretamente com os líderes da época, né? E foi então que aí surge a gente começa a ver as arrumações, as organizações de Caifás, de Anás, para que fosse pego Jesus Cristo e fosse levado à presença de Herodes, para que ele fosse condenado, né, e fosse julgado e condenado, e que fosse apresentado e fosse sacrificado. E muita coisa acontece nesse meio tempo aí
da hora em que Cristo está no Getsêmani e é levado preso, a traição de Judas, Sim. até o momento em que ele vai para o Monte Calvário, onde ele é crucificado. Aham. O tempo é curto, mas acontece muita coisa nesse Muita intervalo de coisa. tempo. E tem uma coisa, Luciano, que às vezes as pessoas não se atentam. Nem foi nem os romanos que pediram a crucificação, foi os Exatamente. próprios judeus. Os judeus. Até o ponto de Herodes, né? Ele lavar as mãos. Isso na cultura romana, né? É lavar as mãos da o sangue responsabilidade dele não está sobre as mim, minhas mãos. sobre as minhas mãos. As pessoas associam aquilo como se fosse uma decisão de Pilatos de covardia, Pilatos, na verdade. né? De que Sim. ele estava sendo covarde, de que ele estava não querendo tomar partido. Mas não, ele não poderia, como governante, tomar uma decisão naquele momento, naquela circunstância que fosse de encontro com a lei. a lei Com a judaica, lei. né? Com a lei dos A lei hebreus. judaica e lei romana também. Nem lei romana, ele não poderia combater aquilo. Sim, Então, acrescentando um detalhe, Isso. que a esposa de Pilatos, Drúxila, ela teve um sonho acerca de Pilatos, e até disse para ele: eu tive um sonho muito ruim sobre uma coisa desse homem, até instruindo a Pilatos sobre o tipo de julgamento que ele tinha que dar. isso. De tal forma que, como foi o movimento de Pilatos, a esposa dele chegou para ele e diga: eu vi alguma coisa ruim sobre esse homem, tenha cuidado com o tipo de julgamento que você está fazendo. Parafraseando, que é bem interessante ver esse detalhe do julgamento. E ele não poderia nunca chegar e dizer assim: eu vou tomar partido nessa decisão aqui de vocês. Porque o que acontece é que eles levam Cristo à presença de Pilatos para que Pilatos determine ele. Só que existiam as questões políticas da época. O que você me traz aqui, eu não posso decidir aqui porque ele não é daqui. Ele já é de Herodes. Volta para Herodes discutir sobre isso. Herodes vai à presença de Herodes. Chega à presença de Herodes, Herodes diz: eu não posso responder por isso, porque o que ele cometeu não foi cometido aqui, tem que ser cometido lá onde está Pilatos. Devolveu para Pilatos. Um ficou jogando para o outro. Para você ver como foi armada aquela situação pelos fariseus. E você vê ainda mais que naquele momento, né, podia escolher um preso que iria ser livre, né, e botaram Jesus e Barrabás, né? E eu recentemente vi até uma postagem, né? As pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus. E eu fiquei pensando, graças a Deus. Porque se Jesus fosse solto, ele não ia morrer. Se ele não morre, a gente ia estar aqui. É bem E se não morresse, se não tivesse isso, como é que é se concretizar tudo aquilo que Deus preparou para Cristo? É bem incrível, porque isso complementa a passagem de João que diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Isso. Outra coisa que eu queria falar, lendo aqui a palavra em 1 Coríntios, então todo esse evento que aconteceu, né, essa manipulação, manipulação, exatamente. Para crucificar Jesus, né? Mas como hoje também a Páscoa, a gente vê um evento que as pessoas comemoram de uma forma religiosa. Né? Não, eu não falo os cristãos, mas no mundo inteiro. Até comercial. Né? É muito comercial, mas eles não têm a revelação do que significa realmente a Páscoa para o ser humano, para o cristão. E aqui, quando Paulo ele fala a respeito disso, ele diz que Jesus era a sabedoria de Deus. Eu acho isso tremendo, né? Porque ele diz assim, olha, ele diz em 1 Coríntios 2, versículo 6, ele diz, olha, entretanto, expõe a sabedoria entre os experimentados. Então, aqueles homens, eram os homens que estavam no poder, né, que eles detinham o poder, mas eles não eram experimentados. Ele diz assim, ó, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Aí no 8 ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então havia um plano de Deus, que era o plano de redenção, e havia o cordeiro que simbolizava a Páscoa, né, a libertação. Mas se esses poderosos dessa época tivessem tido esse discernimento da sabedoria, eles não tinham crucificado. Não teriam crucificado. Como Cristian mesmo citou, que viu um post, né, que falando sobre solte Barrabás, né, liberte Barrabás, mas existia um plano diante de tudo isso,
E Para que se para concretizasse. se concretizasse e que o Cordeiro de Deus mesmo, que era Cristo, ele cumprisse aquilo que estava escrito a respeito dele e que traria a libertação e a redenção da raça humana. E é um ponto, Saulo, só nesse contexto do que está escrito sobre ele, que muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Acham que Jesus veio cumprir toda a lei. Não, Sim. Jesus veio cumprir o que estava escrito sobre ele. Dele, Isso. Né? Então, a questão, por que os judeus tinham tanta raiva de Jesus? Porque Jesus se dizia filho de Deus. Filho de Deus. Né? E isso era uma afronta para eles. uma blasfêmia, né? Porque o que eles esperavam? Que viesse um libertador para libertar eles do Império Romano. A gente sabe, historicamente falando, que o Império Romano estava ali. Só que Jesus veio libertar eles, né? Não como eles pensavam, né? Não é isso. Veio libertar de outra forma. O Né? pensamento era de libertação através de guerra, de lutas, de imposição de força para a retirada do poder do romano, expulsar o romano dali. E uma coisa uma coisa interessante, que as pessoas têm uma deturpação errada sobre justiça, né? A gente tem um senso errado, acha que Deus vai pensar a justiça como a gente pensa, né? E uma coisa que eu sempre digo, a forma de Deus fazer justiça não foi matando, foi morrendo, né? Não é isso. Então, como foi que como Deus resolveu a situação? Mandando Jesus morrendo, ó, façam lá, pronto. Porque o que é que eles queriam, eu acredito até que o diabo queria, né? Que ele viesse fosse lutar e tal, que o povo esperava disso. Só que a sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que Deus confunde o sábio na sua própria sabedoria, né? E Deus, ele orquestrou, né, toda a situação, né, para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E a gente só está aqui porque ele morreu. Né? Exatamente. Houve essa morte para que hoje essas sementes que morreu e o fruto que viesse, que somos nós. Porque se não houvesse essa morte de Jesus Cristo, esse caminho todo que ele passou, que ele sofreu, não teria hoje o que a gente está aqui. A gente não teria nem então que nem discutir sobre isso. Talvez a gente tivesse perdido da mesma forma que estava antes. Sim. Com certeza a gente estaria, né? É algo assim. O processo de crucificação, eu costumo assim dizer a algumas pessoas que conversam comigo que, olha, o processo de consumação, ele houve. Quando você chega da crucificação e que você comemora a ceia, que é outra coisa muito interessante que a gente vai entrar. Mas quando a gente comemora a ceia, a gente olha para aquela mesa da ceia, se lembra que houve um plano de traição, houve uma traição, houve um julgamento de forma errada, uma condenação arbitrária em cima de Jesus Cristo, porque até o momento em que Caifás rasga as vestes e diz blasfêmia, ele não encontrou uma acusação em cima de Jesus Cristo que pudesse levar ele à crucificação. E o mais interessante é que ele só é crucificado porque quando chega diante de Pilatos, que Pilatos lava a mão, Pilatos bota o povo para escolher. Quem eu devo libertar? A palavra é essa. Quem eu devo libertar? Aí ele diz, Barrabás. Ele liberta Barrabás. Só que Cristo fica ali. Aí ele pergunta, e o que faço com este? Crucificam. O povo é quem decide, crucificam. É bem poderoso porque diz na palavra, ele diz que como cordeiro ele ficou mudo e não abriu a sua boca. E até mesmo uma das partes que é mais forte sobre isso, dessa história, é que quando Pilatos chega, você não vai dizer algo em sua defesa? Ele inquire Jesus, ele bota Jesus contra a parede. Vai, fala, se defende como no sentido. Vai dizer alguma coisa, você não fez nada. Não falou. E interessante também que quando nesse evento, quando ele diz crucifica, né? Crucifica. Então, assim, nós podemos notar realmente uma substituição ali do pecador, né? Que simboliza a humanidade, né?
pelo o Cordeiro justo, Que pagando. que pagando o preço, uma substituição. E como está escrito lá em 2 Coríntios, né? 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos nele feitos justiça de Deus. Então é a substituição mesmo do pecador pelo justo. É o que simboliza. Aí você vê como as coisas, a Bíblia, como ela fecha tudo de uma forma bem explicativa, né? É. Como ela fecha a situação que viveu, ela né? responde e fecha aquilo. Ela não deixa ninguém solto, nem dúvida fica sobre as situações em que as coisas aparecem. Não, ela mostra como aconteceu, mostra o que está acontecendo e mostra o porquê do que aconteceu aquilo tudo. Não, e a gente trazendo para a questão até da crucificação, a gente sabe que a pior morte que tinha era de cruz. A mais maldita, né? Que tinha, a mais maldita, né? daquele que foi pendurado no madeiro. No madeiro, né? E Jesus vai para um estágio mais maldito, né? mais baixo, né? Você vê, ele foi para uma condição, né? E não joga em pedra, né? Porque a gente era pecador e a Bíblia diz que ele se fez pecado, né? Então ele foi para uma condição muito pior que a gente era, para nos resgatar. Né? Muito pior. Realmente é uma substituição. Né? E a gente voltando, aí o que eu falo sobre tudo no Velho Testamento vai apontar para Jesus, para esse momento. Quando, voltando ali para Êxodo, nas pragas, na última praga, né? Quando vem ali, né? Sobre os primogênitos, né? O que é que Deus manda fazer nos umbrais e nas portas? Né? Isso. Pintar um sangue, né? Isso. E se você for ver, forma de cruz até. Na forma de cruz, inclusive. Da cruz, né? Então, assim, naquela época, né, já apontava, já estava dizendo o que ia acontecer, o que estava já pronto para acontecer, né? E uma coisa que uma vez vieram me perguntar, mas por que Jesus não veio antes? A Bíblia fala, né? Vindo na plenitude do tempo, né? Ele tinha que vir naquele momento, naquela situação, né? Ele não podia vir nem antes, nem depois. Nem depois. Deus não se atrasa, né? Deus nunca chegou tarde. Nem atrasa nem posterga. Deus nunca chegou tarde em uma situação e nunca vai chegar, né? Ele vem no momento certo, no momento oportuno. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, que Deus veio na plenitude dos tempos, um homem nascido sob mulher, nascido sob a lei. Né? Na plenitude dos tempos. No tempo momento mais alto mais que tinha. Mais oportuno que tinha. E pegando isso aí um pouquinho, para você ver como é a coincidência as coisas, ou como, coincidência não, mas como as coisas se encaixam. Né? Quando o Cristo fala assim, que ele mandou, que Moisés mandou que os homens pintassem, né, botassem sangue nos umbrais das portas, naquele formato de cruz. Você presta atenção que na época do povo de Hebreu, na época de Moisés, esses umbrais eram feitos de madeira. Eram as caixas de porta. Acima dele vinha uma cruz. E nada mais é do que o quê? Quando a gente olha para o alto do Monte Calvário, o que a gente vê é um umbral com uma cruz em cima. Então aquilo ali também significava e reportava aquela situação em que Cristo estava crucificado, derramando sangue na cruz, num umbral em cima de uma cruz. E os umbrais das portas lá, onde a morte, o espírito da morte ia passar e levar todos os primogênitos, né, todas as descendentes do povo do Egito, eles iriam passar e aonde tivesse aquela marca do cordeiro ali, a marca de sangue, ele não entraria. Por quê? Porque aonde a gente está lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, aquilo ali, o espírito ruim, a mágoa, o mal que passa, não vai nos pegar, não vai nos alcançar, porque em cima de você, como a própria palavra diz, Satanás não vê você, Satanás vê Cristo. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que é que ele olha para aquilo ali quando ele vê o sangue do Cordeiro? Ele não está vendo a Fátima Viana, não está vendo o Luciano, não está vendo o Francisco, ele não está vendo o Christian, ele está olhando ali e está vendo quem? Cristo na frente dele. O que é que ele vai poder fazer contra essa marca de sangue que está sobre cada um de nós que aceitamos o Senhor? Entendeu? Então, o processo de crucificação é algo muito que traz essas coisas todas assim que está ali por trás. É um trabalho todinho arquitetado, montado para que levasse Jesus Cristo até aquele ponto de crucificação. Né?
E a gente vai adiantando mais um pouquinho aqui, para a gente não ficar só nessa só parte. um parênteses, Luciano, dessa questão da crucificação, né, quando você está falando, tem um ponto-chave que o irmão Reagan fala sobre isso, e eu concordo com ele, que a nossa vitória não está na crucificação, a nossa vitória está na ressurreição. Isso. Né? Então, assim, mais do que a crucificação, e foi importante, foi a ressurreição de Jesus. É porque Né? com ele veio todos nós. Porque a gente está nessa nova aliança, não é porque ele só morreu, mas é porque ele ressuscitou. Isso. Isso. Né? Então, não era só matar o cordeiro. Né? O cordeiro precisava ressuscitar, né? Para fazer sentido. Né? Então, assim, a nossa vitória não está na morte, né? Mas está na ressurreição de Jesus. Que é a vitória sobre Né? a morte. Porque, como o Francisco disse, né, ele não levou sobre si nossas dores e enfermidades, mas quando ele ressuscitou sarado Sem e nada. curado. Sem nada. Sem nada. Então, Limpo. a nossa vitória está aí. É verdade. Né? Sem pecado, né? Sem nada. Limpo. Foi Né? uma vitória completa, né? E aí a gente entra até em outras questões. E complementando até o que o Christian fala, porque assim, a outra parte, né, do versículo de Isaías que diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas pisaduras, as feridas dele, nós fomos sarados curados. e curados. Fomos Então, curados. até entrando nesse outro campo, que também leva muito, quando Cristo morre, e aí não me atiro em pedra, falo que não o Christian falou, é que quando Jesus Cristo, para muita gente que acha que não, mas Cristo desce às profundezas da terra, né? As profundezas da terra é o famoso Hades, que está lá na tradição grega e traz uma alusão à época do seio de Abraão e outras coisas mais. Isso a gente vai ver lá em escatologia, é muito bem explicado na passagem de Lázaro e o Rico. Sim. Sobre isso. E Cristo, quando ele foi resgatado, quem foi buscar Cristo lá nessa profundeza da terra, no inferno mesmo, vou dizer assim mais diretamente, foi o Espírito Santo. Uhum. E é ele quem traz, e consigo vem junto o cativo, o cativeiro, e tudo o que tinha ali dentro é resgatado e está aí, tirado de lá. Então, ali há a plenitude da nossa vitória. É verdade. Aí a gente volta, Luciano, para a questão de justiça. Exatamente. Deus é justo. Então, se Jesus não tinha pecado, por que ele teria que estar lá? por que ele tem que estar lá? Né? Exatamente. E ele disse, quando ele ressuscitou, ele levou cativo O ao cativeiro. Né? Então ele vai puxando todo mundo. Tudo né, aquilo que tava prendia lá. você, que trazia como culpa, ele leva também. Por quê? Porque agora você é livre. Se você é livre, você não tem mais nenhum espírito de culpa sobre você. Uhum. Você vai levar agora o que você vai carregar com você agora é a justiça de Deus em cima de você. Acabou o espírito de culpa pelas coisas. Aquilo que nos trazia condenação. Uhum. Entendeu? Então, isso aí é tudo um processo que está envolvido nesse contexto de Páscoa. E agora, falando um pouquinho sobre Páscoa, eu quero entrar agora na questão da ceia. A ceia em que ela foi instituída, o momento da ceia. Porque uma coisa bem clara, gente, entre o Antigo e o Novo Testamento, existe um meio dele que vai estipular essa ceia. E é nesse momento em que Cristo se reúne com os 12 apóstolos dele, com os 12 discípulos dele, Sim. que ele institui essa ceia. Uhum. E nessa instituição da ceia, ele faz aquilo ali para quê? Para que aquilo ali funcione como um memorial dele. Uhum. Né? E a gente vai ter aí agora a figura do pão e do vinho. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa figura do pão e do vinho, e eu vou trazer em cima da ceia uma coisa que a gente fala muito, mas ninguém percebe. Quando a gente fala sobre ceia, a gente fala sobre o quê? Um memorial, né? Sim. Como um memorial normalmente é uma cerimônia, algo para se lembrar ou se comemorar alguém que já se foi. Uhum. Concorda? Uhum. E como é que Cristo fez o memorial dele em vida? Não é? É algo assim que as pessoas não Não percebem. pensa, né? Assim, não. Entendeu? Ele sabia o que estava, para que era que ele estava ali. Uhum. Façam isso em memória de mim, porque eu vou morrer, mas eu vou voltar. Uhum. É forte isso. Eu percebo assim, estudando a própria palavra, a gente vê dois eventos, né? A gente vê
a Páscoa como 2 eventos, né, que nós vimos a crucificação, e é Uhum. interessante quando na hora que ele está para entregar o seu espírito, aí ele diz assim, está consumado. Não Isso. está escrito? Sim. Né? Ele diz, está consumado. Então, aquilo ali está consumado significa que está pago. Então, havia um escrito de dívida contra a Uhum. humanidade, contra o homem, e ali na cruz, quando ele foi oferecido como cordeiro, a Bíblia diz que ele não abriu a boca, ele se entregou. Então, Uhum. ali ele pagou esse escrito de dívida que havia Sim, contra exatamente. nós. Contra nós. E depois disso, aí eu vejo outro evento, que muitas vezes as pessoas estão apenas vivenciando a cada ano, esse evento da Páscoa, Uhum. como uma religiosidade. Uhum. Mas esquece que a partir da ressurreição nós temos a vida em Deus, uma nova vida em Deus. Uhum. E aqui Graças é a Deus. interessante, o próprio Paulo, Não o foi. próprio Paulo ele diz aqui em Colossenses 1:9, aí ele ora, né, pela igreja, pelos Uhum. colossenses, mas ele diz algo muito interessante, que ele diz assim, olha, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, Uhum. no qual temos a redenção, No plano. a remissão dos pecados. Isso. Então, essa primeira parte, né, a libertação significa a redenção, a remissão dos pecados, mas ainda ele diz também, este é a imagem do Deus invisível. Ele diz assim também que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, na ressurreição, tem outra parte, a nova vida, a nova vida do cristão em Deus. Isso. Então, você estava numa condição mortos, né, nos nossos próprios delitos, Isso. mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou o preço, Você foi. mas na ressurreição ele trouxe, ele transportou, houve um transporte daquela condição onde nós estávamos no império das trevas. Sim. E agora estamos no reino do Filho do seu amor. E, Fal, isso é muito interessante, porque a gente volta para aquele tópico, né? A Páscoa, a passagem. A passagem. Isso. Né? Então, É. as pessoas acham, a Páscoa é só isso, não. Né? Páscoa é tudo que a gente está conversando aqui, né? Uma coisa sobre a Páscoa e a ceia, né? Porque na Páscoa a gente sabe que tinha os pães, né? Tinha tudo lá, mas a ceia, ela vem como um memorial de uma nova Uma aliança. nova aliança. Isso. Superior. Isso. Superior. A Bíblia diz que estamos numa aliança Superior a outra. né? E a Bíblia fala em Hebreus, né, que eles Hebreus que fala que eles viram esse tempo, né? Isso. Mas não puderam Não puderam. desfrutar Desfrutar desse desse tempo que a gente vive, né? Que é ter o Espírito dentro de nós, né? Homens como Moisés, né? Davi, Eles visualizaram. né? Eles visualizaram. Vislumbre, né? Mas É. não puderam ter alguns vislumbres, como o Francisco disse, mas sim. não puderam estar, não puderam fazer parte disso. Isso. Porque nada que eles fizessem naquele período ia justificar Não é eles, isso. né? Exatamente. A gente só para fechar o raciocínio, a gente tem ali Abraão, que a Bíblia diz que foi justificado, né? Isso. Justificado. Pela fé, né? Mas Abraão, um caso à parte, a gente não vai entrar nesse mérito, né? agora. Porque, Isso. mas todos os outros não eram justificados, né? Não. Mas em Jesus nós somos justificados, porque estamos numa aliança superior, de maiores promessas, né? Qual é a mais promessa? O Espírito dentro de nós. Isso. Isso é a maior Né? promessa. Que foi cumprida. E é Ele poderoso está isso. aqui dentro de nós. Ele falando até de ceia, eu me lembrei agora do versículo de Mateus 26, olha só os detalhes, até que predizendo um pouco do sacrifício, ele diz, olha só, Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e deu a seus discípulos, recomendando, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quebrou, ele tomou um pão, ele Partiu. quebrou, de tal forma do que aconteceria do corpo dele. Ele, 27, em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando, bebei dele todos vós, pois isto é
o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Até nesses detalhes, o sacrifício de Cristo foi demonstrado um pouco na ceia. O pão que ele ofereceu, que foi o corpo dado em sacrifício, e com isso o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. Como a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Amém. E só para finalizar meu raciocínio aqui, da questão da ceia, né? Que a ceia só vem em Jesus, né? Só vem Jesus. Não houve ceia Não no houve Velho ceia Testamento, antes, nunca houve isso. né? Não tinha o que comemorar, não tinha nenhum memorial para fazer, né, em relação a isso. Não tinha nada. Porque só poderia acontecer ali, com numa Jesus aliança Cristo. superior. Que ele estava instituindo naquele momento ali, Uhum. em vida, algo que iriam comemorar em morte dele. Pelo sangue dele. Porque se a gente for voltar àquela questão, até o Francisco disse isso, quando ia escolher o cordeiro, a Bíblia diz que não é qualquer cordeiro. A gente sabe que pela lei tinha um critério para escolher o cordeiro. Isso. Né? Sem Tinha mácula, sem mancha, sem... E Jesus vem isso. Ele né? vem um puro, limpo. Ele é, então assim, Perfeito. Perfeito. pelo sangue dele, a Bíblia diz, eu gosto de Pedro, né? 1 Pedro fala, olha, 2 Pedro me fugiu, que a Bíblia diz que não foi nem prata ou ouro que nos comprou, mas Isso, foi pelo do sangue, né? Então é algo assim, por causa do sangue de Jesus, que nos lavou, nos santificou, Isso. né? O sangue do Cordeiro, né? Temos uma aliança superior e nós podemos comemorar, né? Uma coisa que eu vejo que as pessoas acham que a ceia só pode ser uma vez no mês. Não, você pode ser todo dia. Todo dia. Todo dia você pode cear, todo dia você pode ser lembrado do que ele já fez, Isso. né? Daquele Não existe memorial. uma né? data, viu, gente? Não tem uma data comemorativa para isso. Isso é algo que você pode fazer todos os dias na sua casa. Eu não É algo que você faz assim, dizendo que é espontaneamente. errado a gente cear na igreja, é bênção, né? Bênção Isso, de Deus. e, assim, é muito bom a gente cear na nossa igreja, com nossos irmãos em um corpo, né? Quantos testemunhos eu já ouvi, com certeza vocês já ouviram, de pessoas que tomando ali a ceia Foram foram curados. curadas de Eu já câncer, ouvi né? vários. Gente que já foi batizada no Espírito Santo, Recebendo. gente que aceitou Jesus, né? Isso. Porque há algo ali, né? Poderoso nesse momento, né? E uma coisa que eu gosto muito, que é quando Paulo fala, né? Sobre a ceia, porque Paulo não conheceu Jesus ali em vida, né? Não. Mas ele diz, olha, eu recebi do Senhor. Isso. Por revelação, né? Do revelação. Né? E ele fala que ele diz, olha, examine o homem a si mesmo. Né? Examine o homem a si mesmo, isso é muito forte. E ele fala até que muitos dormem por tomar indignamente. Indignamente. Porque não reconhece. não discerne O corpo. o corpo corpo do E o Espírito. sangue. É isso? E essa nova vida em Deus, assim, eu amo livros de Hebreus, né, a Cartas aos Hebreus, porque ela fala dessa nova vida, né? Uhum. Porque poucas pessoas elas conseguem ter uma, digamos assim, um discernimento dessa nova vida que simboliza a ressurreição, quando Cristo ressuscitou, né? Isso. Então elas ficam só na crucificação. Todo ano vai na crucificação, todo ano vai lá para Isso. Nova Jerusalém, que tem um evento. Aí Então, só se comemora aquilo. Aí todo ano. A gente só está mas comemorando a a morte. A gente agora, como cristão, nós precisamos comemorar essa nova vida em Deus. Exatamente. Jesus não está mais na cruz, né? Jesus ele não já está mais saiu. na Sentado cruz. à Ele tá direita de vivo, Deus né? Pai. Ele tá bem tá vivo, né? né? E aqui em Hebreus, ele diz, aqui em Hebreus 10, ele diz assim, ó, no versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aí no 18 ele diz, ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Aí ele diz dessa nova vida, né, que nós podemos ter esse relacionamento
através da ressurreição da obra redentora. Aí ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a carne, o pão, a simbologia, né, de quando ele parte o pão, quando ele fala do sangue, ele fala dessa nova vida mesmo em Deus. Agora, o que Deus reservou, que nós temos esse acesso, né, ao Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, estou dando meu corpo, estou dando meu sangue, para que vocês, a partir de agora, possam ter uma vida livre, uma vida limpa, uma vida digna, sem culpa, sem condenação. Vocês são livres, vocês né? são livres. Eu estou dando isso a você. Ele, quando o Francisco fala assim, que ele disse, eu dou a minha vida, mas ninguém a toma, é quando ele está no jardim lá do Getsemane, que os soldados do Sinédrio chegam lá para prendê-lo, né? E age aquela atitude abrupta de Pedro para impedir que ele se tome, né? Aí ele disse, você não acha que se eu quisesse daria uma ordem agora e viriam milhares de anjos aqui em minha ajuda? Ninguém tira a minha vida. Cara, isso é uma afirmação muito forte. Eu é que dou, né? Eu é quem dou. Ninguém tira a minha vida. Por que ninguém tira a minha vida? Porque eu sou a vida. Como é que o autor da vida, que é ele, ele é a vida, eu sou o autor da vida, alguém vai tirar a vida dele? Como é que você tira a vida da vida? Não tira. Não existe esse poder, essa força. Eu as dou. A única pessoa que pode tirar a vida é eu, que é quem próprio criou. Sim. Então eu não posso tirar. Isso não quer dizer que o cara morreu porque Deus quis. Não. Não. Quantas pessoas abreviam suas vidas por aí afora? Quantas pessoas tomam decisões errôneas aí e acabam pagando um preço de corpo e de doenças que carregam por atitudes em práticas erradas? Isso aí é Deus que está tirando sua vida? Não, é você mesmo que está tirando ela. Você está tirando lá do direito de viver. Sim. Entendeu? Então, esse daí é o que a gente queria falar. Essa é a simbologia, o significado da verdadeira da ceia. É essa representação. Sim. Quer completar alguma coisa, Cristian, também? Não, que até a Páscoa era um momento trazendo o que ia ser na ceia, né? É isso. Tudo isso aí você vê, né, e tal, e você vê até em Moisés, né, você vê que a Bíblia diz, Jesus disse, né, assim como uma serpente de bronze foi levantada no meio do deserto, né, eu fui levantado, né, então tudo ali, tudo no Velho Testamento, né, vai mostrar para Jesus, para esse momento, né, e que, assim, isso nos faça repensar, né, a Bíblia refletir fala, sobre isso. examine o homem a si mesmo, né, eu não posso, no momento da ceia, eu não posso examinar a sua vida, nem antes da ceia, nem depois, né, Deus não nos trouxe para ser juiz de ninguém, né? Mas Paulo fala, né, examine o homem a si mesmo. Isso é. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tomando infinitamente. Muitas vezes se tornou um jargão. Muitas vezes a gente tomar ceia, né? A gente botou isso ali como se fosse uma rotina. Né? Tem muita gente que faz. Teve uma vez até que eu ministrei na igreja e eu disse que, falando sobre graça, e uma das passagens se trata sobre a ceia, e eu disse, a gente precisa entender que a ceia não é um lanche. Sim. E Paulo fala sobre isso. A ceia não é um lanche que o cara vai tomar num determinado domingo marcado dentro da igreja. Isso, né? Se você não descer o peixe, o Paulo fala, olha, isso. Se você está com fome, come em casa. Come em casa, é isso, exatamente. Né? Por isso que eu estou dizendo isso, amarrando isso. A ceia não é um lanche. A ceia não é algo que você vai para uma igreja de domingo assim, para comer um pedaço de pão e tomar uma taça, um copinho de vinho, achando que aquilo ali estou celebrando a ceia. Crente. Não. Cumpriu o meu propósito. Cumpriu o meu propósito. Um ritual. Eu viro um ritual religioso. E confunde que ritual e memorial são duas coisas diferentes. Cristo manda fazer um memorial. Celebrar algo dele. Então é uma festa. Fazer algo em memória dele é uma festa. Sim.
Aí o cara vai lá, eu tomei a ceia aqui, ó, crente e tal, paguei meus pecados tudinho, a semana tá salva. Tá não, compadre. Tá não. Tá não. Uma vez salvo não é sempre salvo, não. Sim. Viu? De jeito, Não existe isso, a salvação se perde. Senão a gente não tem para que Não estar na tem- terra, receber Jesus Salvação se partia. perde. Cuidado com o que você faz durante a ceia. Aprenda a se examinar. Sim. E também essa história da ceia, e a gente ter a ciência dele diz anunciar a morte do Senhor, que ele venha, porque anuncia a morte e a ressurreição, um Exatamente. memorial do sacrifício de Cristo, que não foi um sacrifício em vão. Exatamente. Não foi qualquer tipo de Não sacrifício. é qualquer coisa, né? Nós De qualquer precisamos forma. E até o reverenciar, né? E até Isso, o momento reverência evangelístico. boa, Nós Fábio. precisamos não Boa, ter Fábio. como uma coisa simples, Isso. porque a gente pode tratar isso como algo comum, e não é Virar uma comum. rotina, né? É. Virar um- Exatamente. É algo Não precioso, algo sério, que nós precisamos fazer com entendimento. E que tem algo espiritual É, envolvido é E naquilo. muito É. forte. Você tem que saber que quando você vai tomar a ceia, não vá lá de brincadeira, cara. Você não sabe o que você está fazendo. E outra coisa, assim, eu cresci vendo isso fazer, muitas vezes a gente ceava em casa, né? Eu até incentivo você a reunir a sua família, E né? fazer. E fazer a ceia. Gente, vamos aqui, vamos cear hoje, né? Compra ali, né, o pão, pega o pão ali mesmo, né? É um pão Acabou, comum. né? acabou, Normal. Então, isso aí é o de menos, mas disse, olha, vamos dar reverência, vamos nos lembrar do que ele já Isso. fez por nós, o que ele faz, né, diariamente, né? Porque eu gosto sempre de agradecer antes de deitar, diz, Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos que eu vi e E os que que eu eu nem não vi, Isso. né? Isso. Porque isso é um memorial, relembrar o que ele já fez, né? Eu Isso. lembro uma vez, eu ouvi numa ministração de um ministro, ele dizia que a esposa dele estava adoentada de cama e ela tinha o hábito de todos os dias ceiar. Mas não era aquele negócio, vou cear porque eu tenho que cear. Não, ela valorizava aquele momento, aquele negócio, porque não é a morte, mas é a vida de Jesus. A gente não está celebrando a morte de Jesus. Exatamente. É A gente isso. ceia porque ressuscitou. Se lembra Isso. que ele, quando fez, ele fez em vida. Sim, Algo que era isso. que ia lembrar dele Isso. depois que ele morreu. Porque senão a gente ia lamentar a morte. É. Ia ser um luto. Mas Em é vez uma de ser, alegria. a gente ia voltar para o livro de Lamentações, né? Vamos estar lamentando a morte de Cristo. Não, não é, É uma cara. alegria. Não, É é uma um momento alegria. alegre. Não é um momento. Muitas vezes, quantas vezes a gente não já chorou ali no momento de ceia, né? Isso. Que é um momento ali que você vai refletir, né? É o seu particular. É o seu né? particular A com O seu sua Deus. momento de intimidade Mas- mais profunda que Gente, tem com o Senhor. E algo que é forte, ele disse, diz o próprio Cristo, que ele disse que Abraão, ele me viu e se alegrou. Aí alguns, como você tem 50 anos e não viu Abraão, que ele viu e se alegrou. O sacrifício de um animal no lugar de Isaac, a humanidade, a tipologia. Qual é a alegria que você tem de você ver um sacrifício? E não é a questão da gente ficar triste por um sacrifício, porque era necessário e tinha que ser feito. Uhum. Porque o sacrifício de Cristo era para trazer a nossa redenção. Tanto que a Bíblia fala que do fruto do penoso trabalho ele iria se alegrar. Isso. Não iria trazer uma tristeza, mas uma alegria. E é por isso que a gente canta na nossa igreja música de celebração, Sim. depois da ceia. É. Né? Nesse momento mesmo, para celebrar não a morte, mas a A vida. vida desse de- Cristo, a de ressurreição Jesus, né? e vida dele. É. Eu até falei aqui que se a gente quiser fazer em casa uma ceia, peraí, para que os religiosos de plantão não peguem por engano a informação, deixa eu retificar e explicar. Quando eu disse pega qualquer pão, lembra Sim. que na ceia não podia ser pães com fermentos, eram Sim. pães asmos. Né? Uhum. É. Por que qualquer pão? Por que tem que ser um pão sem fermento? Porque é o seguinte, minha gente, o fermento, na época que Cristo falou sobre fermento, e ensinou e mencionou muito, o fermento que fermenta era aquele fermento que causava um mal, que causava alguma coisa de ruim. Esse assunto você domina, É. aí, né? Então, mas tem o fermento bom também. Existe um fermento bom também. Certo? Está na Bíblia também. O fermento ele tanto é para o lado ruim como para o lado mal. Por isso, quando eu falei que pegue um pão mesmo, cara, chega em casa, corte e celebre ele.
Tá certo? Porque o fermento que está dentro daquele pão é o seu. Você que é o bom, você que está fazendo o certo, você que está comemorando, você que está fazendo algo positivo. Quando a gente vai estudar também, também tudo tem uma simbologia naqueles eventos, né? Exato. Sim. Então, assim, quando ele fala que o pão não poderia ter fermento, o cordeiro também precisava ser assado, simbolizava também que Deus tinha pressa de tirar aquele povo daquela Daquela terra. condição, né? Porque assim, o cordeiro, quando ele é assado, ele é mais rápido. Sim. O fermento, o pão sem o fermento, porque ele não precisava do fermento, porque quando você vai fermentar algo, você deixa lá algum tempo. Demora. Então, simbolizava isso apressadamente. Como hoje também nós podemos ver que o que Deus quer com a humanidade, para você aceitar esse sacrifício, ele tem pressa também, que você reconheça, né? Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Complementando o que Fal está falando, perdão até por cortar, mas assim, é bem incrível porque diz no Peça, até no Êxodo, que eles tinham que comer com sandálias nas mãos, com sandálias, cajados, e que teriam que comer apressadamente. E é só um ponto disso aí, Fal, que me lembrou agora, muitas vezes a gente está que nem o povo do Egito. Quando o povo saiu, eles queriam voltar. Porque nós tínhamos isso, aquilo outro. Cebola. A cebola, os alhos. Muitas vezes a gente quer voltar para as coisas antigas. Porque naquele tempo era melhor, naquele tempo. E uma coisa que eu gosto muito porque Deus não... Você vê na Bíblia, Deus diz, olha, do seu passado eu não... Seus pecados não me lembram mais, né? Não lembro mais. Por quê? Porque para um judeu, para um hebreu, não existe passado. Não existe passado para um judeu. Não. É só presente. E futuro. Né? Então, para Deus não existe o passado. Né? O passado do Christian não existe, o passado do Luciano não existe, o passado da Fátima não existe. Mas muitas vezes a gente está querendo ser que nem um povo... Querendo resgatar, né? Resgatar. Mas naquele tempo era bom. Aí é que entra, só para completar, voltando à questão do memorial. Eu não estou falando do passado, porque se Jesus está vivo, é presente. Eu não estou celebrando o passado, eu estou celebrando o presente, porque ele está vivo. Né? Se ele tivesse morto, era um passado. Não porque naquele tempo era bom, porque fulano era tão bom, não. Ele está vivo. Né? Isso é a coisa mais magnífica. Jesus está vivo. Né? Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. É muito internet. Sabe? E eu queria agora trazer uma coisa assim. O que a gente pode destacar como pontos positivos dessa ressurreição, dessa vitória de Jesus Cristo, né? Sobre a morte, sobre as situações que a gente tinha de condenação e trazendo isso hoje para a vida do cristão. A gente falou de saída, a gente falou de plano de redenção, a gente falou do processo de antes da crucificação, falou da crucificação, falamos da ressurreição de Jesus Cristo agora, falamos da instituição da ceia, tudo que está englobado dentro da Páscoa. E isso hoje, qual é a implicação disso diretamente na vida de cada cristão? Eu não gosto muito dessa palavra crente, porque até Satanás é crente. Certo? É bom a gente saber disso, porque todo mundo acha, porque crente é quem crê, né? Crente é quem crê. E crê, você pode crer até em Satanás, que ele não deixa de existir, ele sempre existiu, ele está aí. Então, cristão, que é aquele que crê especificamente em Cristo. Sim. Vamos ser mais direto a isso. Então, o que é que isso vai trazer de específico para direto na vida do cristão hoje? Eu queria que cada um desse um comentário rapidinho a respeito disso para a gente. Rapaz, o que eu posso falar disso aí é a questão de você... Hoje nós somos justos, né? E ele fala, eu acho esse texto maravilhoso, nenhuma condenação lá, questão em Cristo. E o que eu gosto disso, porque não foi qualquer pessoa que escreveu esse texto. Não. Foi o apóstolo Paulo, que era conhecido como um dos maiores perseguidores da igreja, né? E quantas vezes esse homem não foi bombardeado? Como? Né? Mas ele entendeu que, olha, nenhuma condenação há, porque estão em Cristo. Né? Então,
o fato de sair, eu vejo assim, qual a importância disso? De quem eu sou em Cristo hoje. Amém. Né? Da posição que Ele me colocou. Né? Somos tão filhos de Deus como Jesus. Exatamente. Né? A Bíblia diz, olha, somos herdeiros e co-herdeiros. Co-herdar é herdar a mesma porção. Da mesma forma. Da mesma forma. Deus não faz exceção de pessoas. Né? Não é porque o muçulmano vai receber 20%, Christian 15%. Não. Co-herdar recebe 20%, eu recebo 20%. Né? Então, eu falo isso, o que eu falo é da posição que nós temos. Quem somos hoje em Cristo. Né? Por dizer isso aí. Francisco. Algo que me impacta é o seguinte, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Muitas vezes a gente questiona obedecer a Deus é difícil, mas 1 João diz que nisso consiste o amar a Deus, a amar os seus mandamentos, e eles não são penosos. Às vezes o que a gente está no caminho do mundo em que obedecer às vezes é tão difícil. E às vezes você seguir a Cristo, é como às vezes ele mesmo diz, eu sou impactado nisso em Mateus 16:24, na NTLH, que diz o seguinte, quem quer vir depois de mim, renuncie aos seus interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, tome a sua cruz e me segue. Até mesmo ele chegou, Cristo, ele já estava praticamente morto quando ele estava em vida. Como assim? Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Pronto. A morte está aí. Se eu não estou morto para fazer a minha vontade, então eu estou morto para mim mesmo. Ele morreu para si próprio, decidindo fazer o que o Pai estava fazendo. Da mesma forma que a gente deixou a velha vida, nós morremos, mas temos uma nova vida, que é uma nova vida em Cristo. Amém. Para mim, o ponto central de todo o cerne dessa vida em Deus, ele está escrito lá em 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, isso para mim é o essencial e é o que nós precisamos tomar como revelação dessa nova vida em Deus. E eu gosto também muito de 2 Coríntios 3, que ele fala do ministério do Espírito. Sim. Porque agora essa nova aliança que nós estamos vivendo é uma aliança superior, onde nós temos o Espírito dentro de nós. Uhum. E mais interessante ainda, que isso vai trazer uma transformação nas nossas vidas. Nós podemos ver, quando nós começamos a ler o livro de Atos, então tem um momento que aqueles discípulos, as pessoas, eles intitulam eles como cristãos. Pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Uhum. E por que eles são chamados de cristãos? Porque eles veem que tem algo parecido com Cristo. Então a minha vida, a sua vida tem que trazer algo que as pessoas olhem para nós e vejam uma semelhança com Cristo. Então, você é transformado pelo ministério da aliança, pelo Espírito Santo nessa nova aliança, você é transformado dia após dia na própria imagem de Deus. Só um ponto só que veio aqui, quando Pedro e João estão sendo interrogados, eles disseram, esses homens estiveram com Jesus. Sim. Né? Eles viram a semelhança no falar, né? Viram a semelhança no seu proceder. No seu proceder, e disse, rapaz, esses homens estiveram com Jesus. Isso. Né? Então, é impossível você nascer de novo. Por isso que João, quando ele diz lá em João Batista, em João 1:29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uhum. E não só ele tira, mas ele dá uma nova vida, essa vida que você é transformado a cada dia. É uma jornada, você com Deus, você sendo transformado, você mudando as suas atitudes, aquelas coisas que você praticava, você não vai praticar mais. Uhum. Então, o seu modelo agora é Cristo. Amém? Amém. Eu pego muito essa parte que Fal fala, porque eu tenho assim, uma visão assim, muito importante de quando a gente é uma nova criatura. Sabe? A primeira coisa que estampa aí na cara é o seguinte, é que eu tenho uma nova identidade. Eu não sou mais aquilo que eu era antes, agora eu sou outro. Quer dizer, eu tinha uma forma de pensar, de ver, de enxergar as coisas, mas agora a mente desenvolveu e abriu.
e agora eu posso ver isso de outra forma, de uma forma verdadeira, de uma forma clara, de uma forma objetiva. É como a própria palavra diz, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não diz? Toda gente não diz muito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que muita gente diz isso, e aí eu pergunto, você pode, você sabe, você tem realmente? Ou é só um chavão? Ou é um chavão, já virou. O que é que você tem? Aí muitas das vezes as pessoas travam quando a gente chega e diz, o que é que você tem que a Bíblia diz que você tem? Me diga pelo menos uma. O que é que você pode? Me diga uma só que você pode, que a Bíblia diz que você pode. E o que é que você conhece Quem realmente você é, como né? processo de identidade? O que você conhece? Quem é você realmente? Sabe? Esse processo, a Páscoa, na realidade, ela é uma redenção, uma transformação e uma libertação. Então hoje, eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo, que vendo isso aqui, hoje entendam que a Páscoa não é somente aquela simbologia que o comércio instituiu. Um ritual, Um ritual. Primeiro porque Páscoa não se comemora com ovo, se comemora com sangue. Segundo que Páscoa não se traz com chocolate, mas com sofrimento. Terceiro, para deixar bem claro mesmo o negócio, de uma forma bem didática, coelho não bota ovo. Não tem nem sentido. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi essa alusão do comércio de pegar um coelho para levar um ovo, só se ele for transportador, né? Segundo o que alguns falam, o que eu li foi a tal fecundidade por causa do coelho. Aí é um simbolismo da igreja, a questão da multiplicação dos fiéis. Mas isso nem significado, nem importância teria para o que representa realmente. O ovo vem de onde? Pois é. Vamos voltar lá para o começo. O ovo ou a galinha que vem primeiro? Qual é a relação que tem? Amigo, não interessa se veio o ovo ou se veio a galinha. Quem veio primeiro foi Cristo, depois dele que está aqui todo mundo. O importante é que hoje a gente tem a galinha e tem o ovo, né? Exato. Não tem esse negócio não, cara. O que importa é essa nova vida em Cristo Jesus. É isso aqui. Eu quero que você saiba hoje que quando você comemorar a sua Páscoa, compre um ovinho de Páscoa, dê para a sua esposa, dê para os seus filhos e tal. Mas olha, isso aqui é só um presente. Porque o verdadeiro presente, o verdadeiro sentido, o presente real do contexto dele não tem nada a ver com isso aqui não. Senta aqui. Vamos comemorar com a ceia. Vamos representar essa ceia aqui hoje, mostrar o que Cristo fez por cada um de nós. E saia com esse conhecimento, com essa nova identidade, com esse processo estabelecido na sua vida, de que quando você comemorar a Páscoa, você está comemorando a sua libertação. Amém. Isso que é importante. E, Luciano, só um ponto agora dessa questão do sacrifício, de comemorar. Né? Paulo fala algo ali em Romanos 12:1, diz, olha, apresentei os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje nós não precisamos sacrificar animal, não. Né? A gente pode nos sacrificar, né? Esmirar o nosso corpo, né? Estabelecer o nosso corpo dentro de um conhecimento racional, né? Um ritual racional. Ele diz isso. Como é isso? Eu vou dar um exemplo claro. Eu estou com sono. E hoje é dia de culto. Eu disse, não, eu vou sacrificar corpo, você vai para o culto. Você vai ouvir a palavra. Você vai orar, você vai ler a Bíblia. Né? Você está sacrificando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? É aquilo que ele quer. Ele não quer que você vá lá, como já ouvi aí, até outras coisas, meu Deus, Senhor, que o cara se corta todo, se faz isso, aquilo, outro, para representar o sacrifício. Não. Na verdade, o sacrifício é aquilo que eu já havia falado. Racional. Né? É um sacrifício racional, mas é uma vida de consagração. Isso. Né? Você vai consagrar a sua vida, você tem essa nova vida em Deus. E agora é você e Deus, porque a Bíblia diz que o homem ele prestará conta da sua própria vida. Né? É uma vida individual, não é o coletivo. Embora nós nos juntamos, né, para ter uma coletividade, nós congregamos, mas nós iremos prestar conta diretamente a Deus pela nossa própria vida, por aquilo que você fez, com o conhecimento que você tem. Então, assim, é uma vida de consagração, uma vida de intimidade com o Senhor. Ele nos libertou para isso, para você ter essa nova vida em Deus. Ele ali, quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato, né, em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Então, isso está disponível para nós todos os dias. E até assim,
quando fala em culto racional, né, que muitas vezes a pessoa pensa que sacrifício é estar lá se sacrificando ao extremo da alma, assim, tirando sangue do corpo, fazendo aquelas loucuras que a gente vê por aí afora. Não, cara. O sacrifício racional é você abrir mão daquilo que toma o seu tempo para Deus. Quer ver uma coisa que eu vou fazer? Vamos lançar aqui. Eu faço aqui agora para o jovem da igreja. Vou lançar uma coisa bem importante ao jovem da igreja. Passa uma semana, jovens, sem consultar o celular. Abra mão uma semana Saindo das redes sociais. sociais. Se desligue uma semana das redes sociais e do celular. Eu queria que o pessoal aí do grupo de jovens, aí do departamento de jovens, lançasse isso aí para eles, para a gente ver. E dedique essa semana, o tempo que você passa ali usando o celular nessas coisas, dedique esse tempo ao Senhor. Mas não venha com a desculpa de dizer, não, meu celular tem a Bíblia. Pega a Bíblia de papel, de coisa mesmo, a convencional, abra ela e dedique ali. Ela ainda existe, né? Ela existe. Ela existe. Ela existe. Tá? A Bíblia ainda existe lá, não precisa mais A de ser papel. digital não aqui, não tem muita gente hoje tem aqui, tá tendo a desculpa de sempre estar levando ela para o culto, aí diz, não, mas aqui no meu celular eu tenho. Quando eu passo assim, às vezes dou um relance ali, tá um bocado de gente aqui, o ministro ali ministrando e o cara tá aqui. Aí você tá aqui no WhatsApp, tá no Instagram, tá não sei o quê. Aí eu passo assim, tu viu o que foi que o ministro falou agora? Não. É. Isso é que é importante, gente. A gente ter nosso tempo, a nosso devocional, a nossa dedicação ao Senhor. Porque no final de tudo, é a Ele que a gente tem que estar. É a Ele que a gente vai recorrer. É a Ele quem a gente precisa. É a Ele onde a gente pretende estar. Amém? Amém. Eu queria agora encerrar esse momento. A gente já deu uma pincelada boa no significado da Páscoa. E eu queria que cada um de vocês deixasse agora uma mensagem, deixasse uma palavra, uma coisa para as pessoas que estão assistindo, vão assistir a gente, que possam ver ou ouvir isso aí. Eu, assim, que a gente não trate como comum o que foi dito aqui, né? Até nós mesmos aqui, que estamos aqui Isso. na mesa, né? A gente não trata esse momento, né? As coisas de Deus como comum, né? Porque elas não são, né? Houve um preço que foi pago, né? Houve algo que realmente um sangue foi derramado, não qualquer sangue, sangue perfeito, que a gente não trate isso, as coisas de Deus como comum, né? Que a gente fique atento, né? Ligado no que o Senhor está fazendo, né? Eu ouvi uma certa frase, né? E eu reflito muito sobre essa frase. Um certo momento diz assim, uma oração que ele fez, ele disse, Senhor, não me deixe de fora do que você está fazendo pelo mundo, né? Que a gente não fique de fora, né? Não fique distraído com o que Deus está fazendo no nosso meio, né? Em nossa casa, né? Que a gente não trate comum as coisas de Deus. Amém. Essa fala do Cristo, ela é muito Pertinente. Muito própria para nossas vidas. É porque ao longo dos anos nós podemos negligenciar mesmo, né? E assim, para mim, o que eu quero deixar é que essa vida em Deus é uma vida assim alegre, né? É um privilégio, na verdade, é uma vida privilegiada. Sim. Nós temos acesso ao trono da graça, nós temos acesso ao próprio Deus através dessa nova vida em Cristo. E é o poder. Paulo ele dizia assim, que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, nós podemos, no mundo, estarmos falidos, nós podemos não ter como resolver as nossas coisas pela força do nosso braço, nós podemos não ter condição nenhuma de realmente produzir um resultado favorável, mas em Deus, pelo acesso que nós temos através de Cristo, através do sangue de Jesus, nós temos acesso a todas as promessas, a todos os benefícios, a tudo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Então, eu quero convidar você a meditar sobre essas coisas e
e desejar mesmo entrar nessa nova vida em Deus através do sangue de Jesus. Amém. Francisco. Realmente eu estava me lembrando assim de duas músicas que às vezes se complementam, né? Uma da Audacélia, que é A Colheita, e uma música até da Eliezer, até não sei se foi lançada, Você Quis, que é assim: não despreze as feridas das suas mãos. Cristo não se sacrificou em vão. A gente tem que ter ciência que aqueles pregos que estão cravados nos pulsos de Cristo não foram em vão. Foi para trazer uma redenção diante de uma perdição que nós tínhamos. E que outra música diz aqui o seguinte, que ele morreu a nossa morte para que em Deus nós tivéssemos a vida dele. Então a vida de Deus está colocada em nós por esse sacrifício, tanto que ele diz, o apóstolo Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente tem que ter essa ciência do seguinte, que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu queria só pegar assim, que vocês peguem isso tudo que foi dito aqui e tragam, coloquem de uma forma que aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, não seja tratado como algo, como o Christian falou, rotineiro, comum. Não é e nunca vai ser. No momento em que você começar a tratar as coisas do Senhor de uma forma comum, ele já perdeu o sentido para você. Quando você começar a tratar as coisas de Deus como algo comum, é porque ele já não tem mais sentido para você. Isso. Porque ele não lhe trata como algo comum. E pode ter certeza, Deus não lhe trata como algo comum, porque ele deu o filho dele para morrer por você, por mim, por todos nós. Então ele não lhe trata como algo comum. Então não pegue aquilo que é do Senhor e haja como se fosse algo comum. Se você começou a fazer isso, meu amado, você está colocando Deus em segundo plano na sua vida. Examina a si mesmo, né? E comece a se examinar a si mesmo, viu? Porque você está em um caminho meio perigoso. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo disse, eu acho que foi uma das frases de Paulo, com exceção, tirando algumas outras que eu tenho aqui, onde ele diz, examine o homem a si mesmo, que eu tenho certeza que Deus estava do lado dele dizendo, fale isso. Fale isso. Bota isso aí, bota isso aí. Bota isso aí. Escreve isso aí. Porque é preciso. É preciso. Uhum. Nós temos que estar examinando todos os dias a nós mesmos. Eu, para você ter ideia, todo dia eu me examino. Amém. Todos os dias. Eu errei nisso, eu fiz isso, eu acertei aqui. Eita, meu Deus, eu errei de novo aqui. O que é que eu posso fazer para melhorar? Isso é examinar, é reconhecer. Faça isso todos os dias na sua vida. Examine-se o homem a si mesmo. E eu queria agradecer mais uma vez a colaboração de todos vocês, agradecer ao pessoal do departamento, certo? Por esse momento. Creio que a gente trouxe aqui um pouquinho mais de significado, de explicação sobre esse significado da Páscoa, esse momento da Páscoa, sabe? E o intuito do departamento é isso, é mostrar aquilo como realmente é, sem amaciar ou tentar colocar coisas bonitas. Não, a gente tem que mostrar a palavra como ela realmente é. A verdade dela, o significado, a essência dela. Trazer revelação, certo? Luz, né? Esclarecimento. Trazer à luz da palavra as revelações que ela constam nela, porque a vontade do Senhor é que o homem se torne, conheça a palavra, conheça a verdade por completa. Sim. Essa é a vontade de Deus, é que nós conhecemos toda essa verdade, para que a gente possa dizer lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer a verdade como ela está escrita, ser como os bereanos. Eu acho que a gente precisa começar a resgatar esse comportamento. Entendeu? Eu estava outro dia na igreja conversando com um membro lá da igreja e a gente disse que perdemos até o sentido da adoração. As pessoas estão adorando ao Senhor de braços levantados. Isso não é adoração não, viu, gente? Braços levantados nunca foi sentido de adoração. Isso aqui é rendição. Rendição é uma coisa, adoração é outra. Adoração é você de joelho. E o joelho ainda não perdeu a função dele. O joelho não perdeu a função dele. A importância dele. Olha, o ajoelhar é algo tão importante que uma vez uma certa
A Dama de Ferro, ela disse, não tenho medo de nada nesse mundo, mas de um crente que se põe de joelho, a esse eu temo. Essa mulher, quando ela disse isso, era considerada uma das mulheres mais poderosas que existia na Terra, uma das maiores lendas do mundo de governo, de administração. Quando ela abriu a boca para dizer que um crente de joelho causa mais medo a ela do que qualquer outra nação do mundo, comece a pensar no poder que o joelho tem. E a refletir sobre isso. O joelho não perdeu a função dele. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez e até o nosso próximo podcast, que a gente vai tratar de mais assuntos. Eu não estou lembrando. Qual é o próximo assunto, Christian, que a gente vai tratar? Vamos estar tratando sobre graça, né, nesse momento doutrinário, né? E a nossa ideia aqui é para trazer isso, né? Trazer esclarecimento, né? Isso. Tirar dúvidas, né? Então a gente vai estar depois, né? Futuramente, botando as caixinhas, né? De pergunta lá no Instagram, né? Fazendo, a gente vai tratar sobre graça. Qual é a sua dúvida sobre isso? Né? E vamos estar discutindo, esses questionamentos, né? Conversando, né? Batendo um papo sobre isso, né? De forma que esclareça, né? Todas as dúvidas. E as pessoas lá da igreja que queiram depois, assim, vir conversar com alguém, tem eu, certo? Tem a FAO, pode procurar, que é a minha vice-líder. Tem o Francisco, tem o Christian, tem a Vanja, tem a Valquíria. Então, qualquer pessoa dessa daí está apta a lhe esclarecer. Se não souber, se no momento não souber, porque ninguém aqui é o dono da verdade plena e absoluta, a gente vai procurar a informação mais correta e mais precisa para lhe trazer a resposta mais certa. Lhe agradeço mais uma vez, um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Um abraço a todos.